Bom, bom dia. Essa é uma mesa que eu considero quase uma mesa de trabalho incrível. A gente tem aqui um painel de todos os designs, quase todos, falta um que fez esse cartaz ali, que fizeram todas as identidades visuais do festival. Então, eu vou apresentar o Kiko Farkas, que é aquele moço simpático ali da frente, que é responsável pela primeira, a primeira fase inteira do festival, quase 10 edições que ele criou, essas identidades incríveis que vocês estão vendo aqui. O Bill Martinez, que fez o terceiro festival. O Rafael e a Ângela, de Tânico, que é uma dupla responsável por essa cara do Vídeo Brasil, dessa fase mais final, dessa fase também de hoje. E o Dani e o Celso Trente, que são os responsáveis por essa edição. Celso Longo, desculpa, é porque eles são tão uma dupla que eu já estou confundindo os sobrenomes. É Daniel Trente e o Celso Longo, dois designers que são responsáveis pela identidade dessa 18ª edição do festival. Eu tive a sorte de trabalhar com esse grupo de pessoas, de artistas, de designers incríveis, que ajudaram a construir essa identidade do Vídeo Brasil, que é sempre reforçada pela questão das marcas, né? Dessa identidade visual, que traduziram perfeitamente sempre todas essas etapas, esses processos que o Vídeo Brasil, ao longo dos 30 anos, percorreu, né? Então, você tem ali aquele primeiro grupo no painel, que é todo ele feito pelo Kiko, até aqui, até a 10ª edição, se eu não me engano, 11ª, e você vai perceber claramente, através dessas marcas, ela está um pouco recortada ali, mas dá para perceber aquela história que a gente tem falado tanto aqui para vocês, dessa primeira fase do Vídeo Brasil, que se relacionava tanto com a televisão, o próprio suporte era uma grande questão, né? Então, isso está super bem traduzido aqui, nessa marca super colorida, desse momento importante do festival. Nesse período, teve na terceira edição, teve uma colaboração do Bill Martinez, que é na terceira, que também ainda dentro dessa perspectiva da relação com a TV. Depois, a gente, com a internacionalização do festival, uma mudança de foco, onde a questão das próprias temáticas, os eixos temáticos passam a ter, talvez, mais relevância que a própria questão do suporte, e ganha potência e uma força muito grande com a colaboração do Detânico Laim, essa dupla de designers incríveis que estão aqui, colaboradores do Vídeo Brasil sempre, e onde a paisagem, principalmente com a presença a primeira contribuição deles, que esse 13º festival. Depois, atrás do painel, tem uma paisagem de um festival muito importante para a gente, que é a 14ª edição, onde estávamos discutindo a questão de territorialidade, de fronteiras, e eles traduziram isso de uma forma sensível, e toda a questão do festival estava impressa, literalmente, nessas imagens, nessa paisagem. E, mais recentemente, agora, a gente tem trabalhado também, junto com a Ângela e com o Laim, com essa outra dupla incrível, que é o Dani e o Celso, que construíram não só o design, a identidade visual do festival, mas são responsáveis pela direção de arte dessa grande instalação que conta aqui a história do festival para nós, para vocês. Então, eu queria agradecer a presença deles demais, é emocionante tê-los todos juntos pela primeira vez reunidos aqui. E eu quero convidar a Tati Ferraz, que vai fazer a mediação dessa mesa e conduzir os trabalhos para vocês. Muito obrigada a todos. Bom dia para todo mundo. Só queria reforçar um pouco o que a Solange falou. Acho interessante que em todas as mesas todas as mesas
pensadas nos programas públicos do 18º, dá para a gente fazer uma relação com esse percurso do Vídeo Brasil, do festival, ao longo do que a gente está pensando aqui como as fases, né? Então, essa primeira fase mais ligada à televisão, à produção independente, uma segunda fase que é a fase da internacionalização, e como é que essas novas tecnologias, a animação, um pouco a gente vê aqui já uma expressão mais do computador, do uso do computador. Depois, uma terceira fase já com a presença mais forte do CD-ROM, da web art, então, que é um pouco o momento que o Lain e a Ângela trabalha, né, nesses festivais que se abrem para essas novas, que a gente chamou como novas mídias. E também é importante dizer que eles também, esse momento que o festival começa a se aproximar cada vez mais com as artes visuais, né, se dialogar cada vez mais intensamente com as artes visuais. Então, é importante dizer que o Lain já também tem uma produção como artista, então, como é que eles veem isso? E, terminando aqui na nossa fase atual, vamos dizer assim, que começa com o 17º, que é a fase em que o festival se abre para todas as linguagens, né? Então, também é legal saber que o Dani e o Celso também têm uma formação híbrida, né? Você pensar que o Dani também tem uma produção como artista, enfim, tem um flerte muito forte com as artes visuais, então como é que isso também se imprime no trabalho do design, né? Eu queria ser bem didática, então vou começar por ordem cronológica. E aí a gente vai chamar o Kiko Farkas para contar um pouco para a gente. Eu pensei em disparar duas questões que eu acho que podem nortear um pouco o trabalho da gente aqui nessa manhã. Uma é como é que é essa criação da identidade visual, né? Como é que é criar uma marca, até que ponto esse projeto autoral, que a gente vê muito na primeira fase no trabalho do Kiko, assim, desse desenho, dos esquetes que você vai mostrar como é até que ponto você pode imprimir sua marca e respeitar um pouco a identidade do festival, daquele conteúdo que você está representando ou traduzindo, né? Então, essa é uma questão. E depois, eu acho que, apesar do que ter comentado que no começo não se tinha, assim, propriamente uma exposição, porque os vídeos eram um festival muito centrado no vídeo, né? Então, as projeções em Single Channel, então. Mas eu queria pensar hoje aqui como é que existe cada vez mais uma influência e uma incorporação do trabalho da comunicação visual dentro da exposição. Como é que o trabalho da comunicação visual também ajuda a entender os próprios trabalhos de arte. Isso é uma coisa que a gente vê cada vez mais forte, né? Então, mesmo que o Kiko não tenha desenhado propriamente isso no começo, acho que seria legal você também comentar o que você acha disso. Bom, então, começamos com o Kiko Farkas. Obrigada. Bom dia. Está ligado? Vocês estão ouvindo? Alô? Alô? Agora tá? Obrigado por terem vindo este delicioso sábado de manhã. A primeira coisa, eu queria dizer que eu estou muito impressionado, estou achando sensacional essa instalação aqui. Eu acho que o festival ele se transformou tanto, né? Ele foi adquirindo uma afeição. Eu acho que foi acompanhando as mudanças não só tecnológicas, como a fusão de todos os tipos de arte, né? Eu acho que essa é uma característica importante que define não só o trabalho gráfico, mas todo o approach do festival, né, em relação a gente, né? Nós somos público e agentes ao mesmo tempo. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é um sinal interessante da passagem do tempo, é que eu estou aqui, eu vou clicar aqui no computador, vou mostrar um monte de
imagens feitas à mão, e a Ângela e o Rafael, né? Eles têm um flash que eles vão botar aqui e vai andar sozinho, né? Isso já é já é um super sinal, né? De como as coisas se transformaram, né? Eu fiz uma colinha aqui rápida para falar para vocês um pouco. Uma das coisas que eu acho mais importante é que, lá no começo, o cartaz, quer dizer, eu falo do cartaz e da identidade, né? Mas o cartaz era a peça básica, que hoje já não é mais. Quer dizer, hoje você não tem uma imagem, você tem uma paisagem. Eu acho que o conceito é um pouco diferente, porque você tem uma paisagem e você tem diferentes janelas onde essa paisagem acontece. Ela vai se transformando, ela tem movimento, ela está numa mídia aqui, noutra mídia ali. Então, eu acho que isso é uma consideração importante quando a gente fala de identidade, porque o meu trabalho estava muito mais ligado a uma coisa estática, não só por não ter movimento, mas por estar muito mais referenciado a uma mídia específica, que era o cartaz. Eventualmente, a gente tinha a capa de um catálogo, e hoje, quando a gente pensa em identidade, a gente pensa realmente numa paisagem, num universo onde essa paisagem ela se transforma, né? Bom, com relação às identidades, a gente tem aí... eu fiz 2 identidades, e a primeira, que é essa aqui, ela é muito baseada... A ideia era que houvesse uma reflexão dentro da... Quer dizer, a TV... E aí existe uma identidade interessante entre o veículo e o conteúdo, né? A forma e a função. Quer dizer, o vídeo era a televisão, não tem jeito, né? Então, a ideia era que houvesse dentro da própria... O festival era um lugar onde iria se refletir sobre a televisão. Então, são essas 2 imagens que acontecem. Já na segunda versão, que é... Falta que é aquele ali, aquela bola, que era... o foco era a relação entre o sul e o norte. Né? Como é que era um momento de... O festival mostrava a produção do sul. Eu não sei se... Acho que continua, né? Assim... Então... essas são as 2 identidades, né? E os 2 primeiros cartazes, que são esse do primeiro e do segundo festival, eles, na verdade, eles foram pensados um pouco como uma maneira de marcar uma festa e decorar. Era lá no MISE, a gente não tinha banner, não existia projeção, era tudo na base do cartaz. Então, esses cartazes eles foram feitos, o primeiro pensando um pouco num painel de controle. Eu não sei se a gente tem uma imagem desse cartaz, mas a parede era lotada de cartazes, era como se fosse um painel. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Essa é uma foto que eu tirei na Bienal de Veneza esse ano, e aí não dá para ver, né, porque tem muita luz, mas como era importante o formato do vídeo, como era definitivo. Não só o formato do vídeo, mas como o espaço que ficava em volta, que era sempre preto, que era um problema. E isso era engraçado, né? A gente olha para cá hoje, você não existe mais formato, né? Você pode fazer o formato que você quiser. Então, isso deixou de ser um assunto. Mas, naquele momento, era a coisa mais importante. E no terceiro festival, no segundo, o cartaz foi pensado de maneira a já criar um conceito de paisagem. Eu já pensei nele funcionando como uma peça de decoração. E eu estava vendo esse é o 17º.
tem uma certa semelhança, né, entre essas duas, pelo menos visualmente. É interessante notar como as duas coisas foram feitas. Esse é o processo, um pouco do processo de produção do cartaz, né? Vocês veem que interessante como esse menor aqui foi tudo feito à mão, tudo no nanquim, na canetinha, e cada versão que eu fazia, eu ia me aproximando mais, e esse aqui já é quase final, né? Como era o processo de produção, aí comecei a pensar que o processo de produção desses cartazes teria muito a ver com o processo de produção dos próprios vídeos. Quer dizer, isso aqui é manual, obviamente depois passava o processo de digitalização, fotolito e tal. E eu acho que a maneira como se fazia os vídeos, que depois foi se refletir lá no cartaz do 7º, que são... era a época das abelhas, da TV Gazeta, que era um pouco descrever como é que as coisas eram feitas, né? Que tem... era uma... Para falar uma coisa meio besta, uma coisa meio heróica, né? Quer dizer, você saía na rua, saía com a câmera, era um período também meio estranho, então está muito ligado, e cada cartaz está ligado também a uma temática muito específica. Os temas eram muito mais óbvios, mais concretos, né? No primeiro e no segundo, a gente podia dizer que é o lançamento do festival, que vinha do Festival Super 8, que era uma coisa que tinha quantos anos, Solange? Já uns 10, 12 anos, uns 15 anos, que era uma mídia consagrada, e, de repente, com a entrada da Solange e o vídeo se popularizando, decidiu-se transformar o Festival Super 8 num festival de vídeo. Então, tinha toda a questão de inventar um festival, que não existia. E aí, do primeiro é o lançamento da marca, no segundo a gente tem a consagração do festival como um espaço que, ao mesmo tempo, é um encontro de ideias, também é um polo gerador de outras ideias. Então, a ideia do segundo festival é um pouco essa, assim, de colocar o festival no centro como centro irradiador e centro de intercâmbio, né? Aí, no terceiro, depois o Bill vai falar, não é minha praia. No quarto, tinha o lance do HF, né? Obviamente, ridiculamente. Esse foi o primeiro festival onde entrou a imagem digital. Aí tinha um escritório que tinha uma máquina imensa, que era na rua Alameda dos Imarés, lembra, Solange? O tal do Gilson. A gente ia lá, passava a noite digitalizando esse botão. Eu fui numa loja de TV velha, a gente fotografou e digitalizou. Foi um parto para transformar uma imagem numa digitalização, que depois eu misturei com outras técnicas. E aí, no quinto, a consagração da fita, né? Não tem muita... VHS, fita é bom. E aí, no quinto, já a partir do quarto, teve essa coisa da cara, que, para mim, é sempre um fascínio, botar a cara, né? Eu acho que é uma coisa... É muito, sei lá, início do século XX, né? Eu acho. No quinto, eu me lembro que o assunto era o fato e a versão do fato. Quer dizer, como é que você articula... Então, eu peguei essa imagem do Man Ray, a maçã e a sombra da maçã, e esse foi o primeiro cartaz feito digitalmente também, totalmente digital. Eu me lembro que o computador era tão fraco que a gente teve que usar um sistema que chamava Selected Indexed Colors. Só podia ter 30 cores. E a definição, como vocês podem ver, é totalmente pixelizado. Mas é um cartaz muito feliz do ponto de vista de imagem, porque é um Brasil interessante, né?
Aí, acho que no sexto, era um pouco a história dos sentidos, né? E eu me lembro que a gente não tinha nenhuma imagem, até quase o último dia não tinha chegado as imagens, e a gente só tinha essa imagem, que era a imagem de uma mão. E eu falei, bom, vai com essa mesmo. E, no fim, Rita Meyer, eu acho que acabou ficando engraçado, porque são sentidos, mas é também a ação, né? E no 11º, o assunto era o Pike, que, na minha concepção, era o grande peão, onde tudo girava em torno dele. Esses aqui, então, tem o das abelhas, e no 7º, que é praticamente um cartaz do Paulo Labriola, que era meu sócio na época, também é da Broadcasting via... como chama isso? Transmissão aérea, sei lá. Eu acho que é isso. Acho que eu tenho aqui também um pouco do processo de produção do primeiro cartaz. Na época, eu tinha feito também, há pouco tempo, um cartaz para olhar eletrônico, acho que eram os Eletroagentes, eu não me lembro que filme... Não, os Punks. E aí tinha algumas imagens desse... Eu não me lembro mais qual era. E a ideia também é sempre de ser uma janela, de ser uma maneira de popularizar essa forma, né? Uma maneira de olhar. Mas tem várias digressões interessantes, né? Um disco voador, que não tem nada a ver com... Mas eu me diverti, guardei tudo isso aí por tantos anos, e aí... Bom, acho que é isso. Não, só antes de você concluir, tem uma coisa que eu não falei que é importante e que apareceu a imagem aí. O Kiko também foi responsável pelos primeiros troféus desse período, os objetos que estão expostos naquela mesa ali, que está um pouco dividida entre os troféus da primeira fase e da última fase do festival. Então, ele tem um estudo que gerou, que era um pouco do processo até chegar no objeto tridimensional, que era o troféu do festival, que vocês podem ver naquela mesa. Só para não esquecer. Tá bom. Bom, eu acho que a segunda pergunta, enfim, não vou me alongar aqui, porque acho que tem gente mais que está melhor para falar sobre isso. Eu acho que a identidade, existia uma certa diferença entre o artista que faz, o designer que faz a identidade e o designer que mostra um trabalho dentro do festival. E eu acho que essa fronteira, de uma certa maneira, ela foi diminuindo, e onde a identidade passou a ser o próprio festival. Eu acho que não existe mais tanto uma diferença. Quer dizer, o trabalho de identidade é o próprio festival, porque ele incorporou essas mídias, né? Mas eu acho sempre que é fundamental a gente se colocar na identidade, quando a gente trabalha a identidade de um evento. Eu acho que a coisa mais importante é encontrar a maneira adequada de fazer isso, né? Sem se sobrepor, mas também sem se furtar a dar a sua opinião ou a interpretação sobre o fato que é esse acontecimento. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Kiko. Alô? Obrigada, Kiko. É interessante. Eu vou comentar rapidinho. Dá para ouvir? Que não só, né, muitas vezes era o meio, né, a televisão, mas eram alguns temas também que perpassavam a mostra competitiva, e inclusive alguns trabalhos, né, a gente viu aqui que os próprios trabalhos dos artistas também eram um disparador para a criação, né? Isso foi muito legal de ver. Bom, vou então chamar o Bill Machinês. Obrigada por ter vindo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo criativo aí no terceiro festival. Tá legal. Alô? Alô? Bom dia para todo mundo, boa tarde. Mais alto? Alô? Fala mais perto. Tá? Bom dia para todo mundo.
falar um pouquinho do trabalho. Eu acho que o Kiko iniciou essa comunicação visual, vamos dizer, esse trabalho de identidade do Vídeo Brasil, e acho que ele tirou umas férias sabáticas, alguma coisa assim, e coube a mim fazer o terceiro. Eu acho que é interessante observar assim, eu não lembro muito na época, nem tenho mais o material, que é uma pena, porque isso se perde com o tempo, ainda mais na época que a gente não tinha meios de reprodução tão bem elaborados, enfim, não tinha um hard disk ainda para guardar todas essas coisas. Mas é legal, assim, eu vejo o propósito, assim, vamos dizer, o leitmotiv da comunicação visual desse festival era falar que a televisão não dormia, que ela estava sempre viva, acordada, pulsante. Então, a gente furtou o preto da comunicação visual e colocou um cinza que era assim, estamos aí vivendo e tal. Agora, é interessante observar assim, que a identidade visual, na verdade, esse foi um trabalho assim, que também é interessante porque ele foi os primórdios da computação gráfica. Na verdade, ainda não podia se dizer que existia computação gráfica, existiam computadores que a gente manipulava, mexia, enfim. Mas esse trabalho foi uma manutenção de identidade, porque essa imagem do terceiro Vídeo Brasil era a identidade que o Kiko tinha desenvolvido, que é também o troféu, e a gente manteve essa identidade, essa comunicação dos dois festivais anteriores. O que é interessante, assim, para mim, ver, inclusive a maioria dos trabalhos, é que existe um paralelo entre o design gráfico e o vídeo naquele momento. Assim. Ao mesmo tempo que o vídeo se popularizava, quer dizer, que todas as pessoas tinham acesso a esse suporte, a essa plataforma, o design também passava por um processo de evolução, assim, estava entrando o computador e os sistemas de reprodução digitais, gráficos, enfim, máquina Xerox e todas essas coisas. Então, esse trabalho foi feito nos primórdios da computação gráfica, como eram os primórdios do vídeo. O vídeo servia de suporte para um monte de artistas na época, assim, designers, poetas, artistas plásticos, todo mundo investigava o suporte, a plataforma do vídeo. E a gente também achou que, pô, legal, vamos pegar esse negócio do computador e transportar para dentro dessa identidade visual. Então, esse trabalho foi engraçado, porque esse trabalho, assim, não existiam programas gráficos ainda. A gente fez esse trabalho pincelando pixel a pixel na tela. Esse foi o trabalho. Mas era uma forma de dizer que tinha uma linguagem nova por aí, tinham coisas novas acontecendo. Então, acho que, nesse ponto, coadunava com a própria proposta do festival. Eu acho que é legal, sempre é muito mais rico a comunicação visual ter um discurso próprio. Quer dizer, ela tem muito dentro da identidade do próprio projeto, do evento em si, mas ela é um discurso autoral mesmo. É assim, sempre vai ser um discurso autoral. A não ser que a gente fale de instâncias mais corporativas, que as coisas podem se diluir um pouco, mas é autoral. Não tenho muito mais o que falar. A única coisa que motivou mesmo, a gente falar, pô, o vídeo é uma coisa viva hoje, acessível a todo mundo. Então, vamos fazer uma coisa que parece que ele não dorme, não apaga. Nem sei se isso transmite tão bem assim, mas essa foi a ideia central do projeto. E, principalmente, a manutenção da identidade visual, que isso fica muito claro, né? Quer dizer, não tinha toda essa pujança do Kiko, das cores e tudo mais, mas a gente estava com um discurso um pouco mais, olha, gente, estamos aqui, essa é a TV. Então, foi isso. Acho que é isso. Eu fiz esse único projeto. O Kiko falou muito bem, assim, na verdade, na época que a gente fazia, o nosso suporte era o cartaz e a capa do programa, não existia mais do que isso. Nunca teve muita cultura do cartaz de rua ou de lambe-lambe, então a gente ficava mais ou menos nessa circunstância, era o nosso suporte. Engraçado, porque o cartaz, ele era a memória, né? O cartaz e a capa do programa eram a memória como diria, Léo, evento é evento, né, Solange? Não, e Kiko era assim, ó. Não, e era assim, ó, nos chamavam para fazer o cartaz. Não era a identidade. Eu preciso fazer a comunicação do festival, o cartaz do festival. O programa vinha junto. Muito bem. Obrigada, Bia. Vamos passar, então, para o Rafael. Oi. Para falar um pouco do trabalho que vocês desenvolveram aí
nos anos 2000, vamos dizer assim. Só para continuar um pouco a história do cartaz, como eu pego ali uma parte intermediária, para mim foi uma espécie de decepção, porque o nosso peça fetiche sempre foi o cartaz. E nós só fizemos o cartaz para o 13º e para o 14º. Depois começou um papo novas mídias e tal, e ficou uma pena. Mas eu acho que, no fundo, não muda muito. Eu acho que a ideia do cartaz é a ideia da interface, né? É a cara entre o festival e o público. Então, um pouco, eu acho que muda um pouco os meios, mas a forma de pensar ou de trabalhar ela é a mesma. Não tem a ideia de dar uma forma para uma discussão, no caso do Vídeo Brasil. Não sei se a gente já pode... Claro, claro. Eu acho que o cartaz ele tem uma coisa que é muito diferente. Alô? O cartaz ele é momentâneo e as outras mídias elas ficam. Quer dizer, o cartaz ele tem uma fruição, um tempo um pouco diferente, apesar do vídeo ser em movimento e das outras mídias. O cartaz tem essa leitura de cartaz, que é muito específica. Então, quando você pensa um cartaz, a gente pensa com a ideia lá do século XIX, né? Um cartaz é uma coisa que você vai ver e ele tem que te capturar. Diferente um pouco de quando você trabalha com uma paisagem, né? Só isso. Eu ainda sou um entusiasta do cartaz. Mas nós pegamos o Vídeo Brasil, foi a primeira edição, que nós fizemos foi o 13º, que teve já mais essa mudança a entrada das mídias eletrônicas, das novas mídias. Então, a imagem que a gente trabalhou foi essa imagem dessa... Era uma imagem que era uma imagem em movimento, então tinham vários frames diferentes, que era uma imagem justamente que tinha a ver com esse conceito dos fluxos, fusões e assimilações. Era uma coisa meio que ia se formando com o tempo. Nós também foi a primeira vez que nós desenhamos uma tipografia para um projeto que foi essa, que chama Formiga, que, para voltar àquela questão do pixel, da resolução, a gente trabalhou com a mínima resolução possível para ter para que fosse legível ainda. Dá para ver pelo A, que ele é quase pequenininho, e de estourar isso, fazendo uma versão, um tamanho grande. Aí, para o 14º, a gente tinha essa exposição sobre... A questão era território, geografia, tudo isso. Então, nós trabalhamos com essa imagem das paisagens, das imagens de fronteiras, né? E numa resolução muito menor do que a imagem indexada, trabalhamos com bitmap, que são só dois pixels, um preto e um branco. Aí, depois, para o... Até aqui atrás, a gente não consegue ver o 15º, a edição foi uma edição focada em performance. Então, nós trabalhamos com uma coisa super simples, que é realmente preto e branco, para eliminar ao máximo a questão da imagem, para deixar como a performance é ligada a essa questão de uma coisa que acontece no tempo. A nossa ideia era de deixar só com lettering, só com letras. E ela marca também a entrada dessa fonte que é a LUTs, que a gente usou depois nos últimos projetos. O 16º foi o primeiro festival que foi fora aqui do Sesc Pompeia. Então, tinha esse desafio de como o projeto gráfico ele tornasse legível também a espacialização que foi no prédio da Paulista, que foi em 4 andares. Então, a ideia foi trabalhar com um cubo que se desdobrava para falar um pouco da... Aí o 17º, é engraçado que eu tinha comentado, porque a ideia do 17º foi justamente a gente pensou em integrar um pouco da história, fazer uma imagem que tivesse um pouco da história do Vídeo Brasil. Então, a gente trabalhou um pouco com essa memória do que tinha antes. E também é um festival que marca a abertura do Vídeo Brasil para as outras mídias, além das mídias eletrônicas, né? Então, acho que é um pouco isso agora. Rafael, quer passar um flash? O flash? A gente fez um videozinho também que mostrava um pouco do... Essa é uma versão animada que dá uma... Não mostra nenhuma peça específica, mas mostra um pouco do conceito dos trabalhos. Então, esse é o 13º. Essa é um pouco a imagem que também foi um pouco uma arqueologia nos nossos arquivos para encontrar, porque também os programas também de 2001 para cá já ficaram meio... não rodam mais. Então, a gente teve que refazer um pouco algumas animações. Essa é a fonte que nós desenhamos, é a Formiga.
Aí 2003 tem as paisagens. E o logotipo também tinha isso de... A gente trabalhou com a ideia da tradução para as outras línguas, então a gente está vendo essa versão animada, mas existiam todas as versões intermediárias também, eram usadas no projeto gráfico. Então algumas delas eram semi-legíveis, que elas tinham essa ideia justamente da confusão na tradução ou da mistura das línguas. Ali em cima, a gente está vendo, foi a primeira vez que nós fizemos as páginas de abertura no catálogo, que falavam um pouco do conceito do festival. Então, no 14º, era essa ideia da paisagem, da fronteira, tinha mostra dos artistas libaneses, também, curada pelo Akram. Era curada pelo Akram, né? Não? E a Cristine, é isso. Inclusive, nós desenhamos esse logotipo em árabe, o Akram nos mandou por fax a caligrafia. O nome da mostra eram Narrativas Possíveis. Então, a gente comentou com ele, como tinha essa ideia de tradução e que se ele pudesse nos enviar o texto para fazer o logotipo. E essas imagens também estavam espalhadas pelo espaço. A gente trabalhou com o André para fazer, estavam em vídeo e estavam também, presentes eram umas impressões sobre uma tela que era bem bonito. E tinha um site também, né? Aí tinha o site também. Então esse foi o logotipo que nós desenhamos para a Associação Cultural Vídeo Brasil. Também o ponto de partida foi uma animação e todas as versões possíveis, as combinações entre esses três elementos, que eram uma seta e as duas bolinhas que fariam uma relação com o V e o B. Também foi feito para essa edição. Essa edição das performances, que tinha um cubo também aqui na entrada do galpão. Então nós tivemos várias animaçõezinhas desse tipo que ficavam passando, além de toda a programação, que era... Aí, em 2007, era a mostra chamava Limite, também tinha esquecido de falar isso, que era em cima do filme. Essas são as animações com imagens do filme que nós fizemos também para o catálogo. Essas animações, na verdade, não existiam, elas não foram feitas agora, um remix. Não é? Elas não. E agora essa é a animação do 17º, que essa era a imagem que estava lá no Sesc Belenzinho, na janela, no vidro. Essa animação também não existia. Mas o jovem fez uma parecida. Eu tentei lembrar. Eu procurei e não encontrei. Também tinha a exposição do Olafur Eliasson, então a nossa ideia era também criar uma identidade que desse conta dessas duas exposições, né? Do Panoramas do Sul e a exposição do Olafur Eliasson. Muito bem, obrigada. Ângela.